Boa noite, pessoal. Vamos falar agora sobre Capitão América, Náufrago na Dimensão Z, né? Com roteiros do Rick Remender e desenhos do John Romita Jr. Essa capa do John Romita Jr., lombada e contracapa. Nós temos aqui o Capitão América, o Steve Rogers e o personagem Ian, que vocês vão conhecer dentro do quadrinho. 268 páginas, edições de 1 a 10 de Capitão América, ok? Roteiros de Rick Remender e desenhos do John Romita Jr. Vamos lá, vamos olhar esse quadrinho por dentro. Tudo branco, né? Podia ter um desenho aqui para ficar bacana, mas tudo branco, papel branco. Enfim, o quadrinho, né, começa com umas lembranças aqui do Steve Rogers, e por sinal a gente vai ver muito isso, essas lembranças do Steve Rogers com relação aos pais dele, a mãe dele. Você vai ver aqui que o pai dele, né, desempregado, desesperado, acabava espancando a mãe, né? Você vai ver assim, uma história de uma certa violência familiar, uma violência contra a mulher aqui. Você vai ver que o próprio Steve Rogers também, quando era criança, ele sofria bullying, né? Sofria violência de outros meninos mais fortes. Ele era roubado, ele era espancado, né? Enfim, o quadrinho começa com o Capitão América aqui já em uma missão, né? Cumprindo uma missão, derrotando alguns inimigos aqui. Encontra com a Sharon Carter depois, né? Que é o amor dele aqui no momento. E já tem algum tempo que já é esse amor dele. E ela então fala que tem uma missão nova para ele e leva ele para o metrô. E quando ele entra, né, nessa estação, nesse vagão de metrô, as mãos dele são gemadas, o metrô dispara, tem uma explosão de luz e ele cai dentro de uma outra dimensão. Tudo muito rápido, né? Tudo muito corrido, muito pouco explicado. Na verdade, a verdade é essa, é muito pouco explicado esse começo aqui. Eu acho que a parte mais bem explicada desse começo aqui é quando o Steve era pequeno. Essas lembranças são muito bem explicadas. Já com relação ao presente, que seria esse confronto aqui na dimensão Z, as coisas ficam um pouco assim, com as pontas soltas, né? O Capitão América, então, ele é capturado, né? É levado para um laboratório, onde tem um bebezinho dentro de um tubo aqui, né? Ele fica amarrado, algo é injetado no seu peito, né? Ele acaba se libertando, usa sua força, né? Sua super força, se liberta. É perseguido por algumas criaturas que nós vamos saber que eles são os Desmorfos. Os Desmorfos seriam experiências, né, do Zola, por isso que é dimensão Z, dimensão de Zola. Zola, aquele mesmo Zola, né? Aquele cientista lá da Segunda Guerra, com Barão Zemo, com Caveira Vermelha. O mesmo Zola que você viu no primeiro filme do Capitão América, viu no segundo filme do Capitão América sendo um programa de computador. Aqui o Zola, ele tem um corpo, né? Que é tipo uma máquina, e ele aparece tipo em um tubo de imagem aqui, onde você pode ver um rosto ali, né? Então esse é o Zola, a dimensão de Zola, a dimensão Z. E o Capitão América se vê ali, foge, né? Pega uma nave, acaba fugindo e, e acaba caindo lá, né? Fica perdido. Vocês também estão vendo que tem uma menininha aqui que lá na frente também vai ser importante para essa história aqui, né? Então o que acontece? Passam anos, né? Você percebe que nessa fuga ele leva a criança, né? Aquele bebezinho que você viu lá no tubo, né? Deixa eu te mostrar aqui de volta. Esse bebezinho aqui, o Capitão América, na verdade, ele leva o bebê, que seria filho do Zola. E a menina também é filha do Zola. Só que o Zola acha que o Capitão América teria matado essa criança, que essa criança teria morrido nessa fuga. Mas na verdade o Capitão América ele protege e leva a criança junto, né? E ele então começa a criar esse menino, né? Começa a educá-lo dentro dos seus valores, dentro do seu código de conduta, né? E o menino vai crescendo ao lado dele ali, eles vão enfrentando todas as dificuldades desse mundo, vocês vão perceber que a Terra é muito hostil, essa dimensão, né, é muito hostil, com várias criaturas, além dos desmorfos, tem outras criaturas ali, outros seres, realmente um planeta bem hostil, onde eles têm que buscar realmente sobrevivência, alimento, onde eles estão realmente constantemente em perigo, né? E aí o presente, como eu disse, vai sendo misturado com lembranças do passado, né? Onde você vai vendo o Steve Rogers sofrendo violência quando criança,
né? Vai ter um momento bem interessante também, onde ele vai ajudar um roubo, né? Mas quando ele volta para casa com o dinheiro do aluguel, a mãe dele diz que não sabe de onde ele tirou aquele dinheiro, mas que ele espera que ele nunca faça nada errado, porque quer que ele seja um homem correto e que tenha honra. Então ele vai, né, bem interessante isso, ele vai pedir desculpas ao homem que ele ajudou a roubar e começa a trabalhar para esse homem. Então você vai vendo que esse código de conduta, essa moral, essa honra do Capitão América vem muito da família dele, principalmente da mãe dele, né? Então você vê aqui confrontos do Capitão América com as criaturas, né? Você vai ver muitos confrontos com essas criaturas aí, né? Ele tem o tempo todo que sobreviver e garantir a sobrevivência desse menino. Eles conhecem também esses outros seres aqui, que são os Proxies, né? Eu não sei se estou falando o nome certo, porque é um nome aqui inventado pelos autores, mas enfim, são os Proxies, né? Que são criaturas que lutam contra o Zola, né? E a princípio o Capitão América ele tem que provar que ele não é um apoiador do, do Zola, né? Então ele com o tempo ele consegue provar isso, ele consegue provar que ele é alguém que luta contra o Zola também, né? Que na verdade ele não é um apoiador. E nisso o Capitão América ele vai criando essa criança, assim como o Zola vai criando aquela menina lá, né? Vai ensinando também os seus valores, que são totalmente ao contrário dos valores do Capitão América, né? Esse povo, né, essas criaturas, os Proxies, dos quais o Capitão América vai viver junto, com o tempo eles acabam se tornando aliados, né? E vocês vão vendo a arte aí, né? A arte do John Romita Jr. tá bem bacana, né? Tá bem legal, você acaba, né, percebendo que a arte se encaixa perfeitamente aqui nessa história. Mas como eu ia dizendo, né, o Capitão América acaba provando para essas criaturas, os Proxies, que ele é um amigo, que ele é um aliado, e eles acabam vivendo em harmonia durante muitos anos, né? O Capitão América percebe em determinado momento, e essa é a cena, que aquilo que foi injetado no peito dele, né, causa dores e ele fica escutando vozes que seria a voz de Zola no ouvido dele. Então ele percebe então que ele foi infectado com o vírus Zola, que ele estaria com um vírus dentro dele, né? E em determinado momento vocês vão ver que ele vai inclusive pegar uma faca, né, e se cortar para que esse vírus saia de dentro dele. Eles vão vivendo, se passam muitos anos, né? Se passam, olha, 11 anos depois, né? O menino já está grandinho, já está com toda a criação pe, pelo Steve Rogers, né? Ele foi bem criado pelo Steve Rogers, já é um menino corajoso, já é um menino que tem os mesmos valores, né? Que tem a mesma coragem e pensa em defender aqueles que são mais fracos, né? São os valores. E do mesmo modo a menina também acabou adquirindo os mesmos valores do Zola, sem piedade, sem misericórdia, pensando só em matar, pensando só em destruir, só em dominar, né? Essa é a cena que eu falei, né, que ele conversa com a mãe quando criança, o Steve Rogers, e ele então volta lá, né, para trabalhar para o homem que ele teria ajudado a roubar, né, uma farmácia, né, uma loja, né. Enfim, eles vão crescendo ali, mas em determinado momento surge um combate que seria o primeiro combate onde a Azevish, que é aquela menina que se torna essa moça, ela se chama Azevish, o menino se chama Ian, né? E é um primeiro momento em que o Capitão América ele vai então enfrentar a Azevish, né? Eles acabam tendo um confronto ali, onde os desmorfos de Zola invadem a cidade dos Prox para levar todos eles cativos. Então o Capitão América e o Ian, eles começam a lutar também para defender esse povo, né? Mas eles têm pela frente não só os desmorfos, mas como também a própria Azevish, né? Que vai aqui lutar especialmente contra o Capitão América, porque ela acha que o Capitão América é assassina do irmão dela, porque ela não sabe que o irmão está vivo. Mas é nessa luta, nesse momento aqui, que ela descobre que ele está vivo, que o menino está vivo, né? E o Capitão América, para proteger o garoto, ele deixa o menino justamente aos cuidados dela, né? Em meio ao combate, porque ele sabe que ela sendo irmã dele, ela não vai fazer nenhum mal a ele.
Então ele vai para continuar a sua luta, o seu confronto, acaba tendo um confronto direto com o Zola, né? Acaba sendo derrotado por ele, pelo Zola. O menino é levado, né? É levado pelo Zola e pela irmã, pela Azevish, assim como todos os Proxies, né? São todos levados cativos. Já o Capitão América, ele é deixado para trás, né? E é nesse momento, como eu falei para vocês, ele pega a faca, tenta arrancar esse vírus, ó. Abre o próprio peito ali, né? E para o vírus cair, ele cai, tá vendo? Esse aqui é tipo um plasma, alguma coisa assim, que o vírus cai. E ele se liberta desse vírus aí. Nessa cena, que é uma cena interessante, porque vocês vão ver que a Azevish, ela fica de uma certa forma encantada por ele, ela sente uma paixão por ele, uma atração por ele. E ela está orando aqui diante desse vitral, né, que é tipo um totem do Zola, e ela pede perdão por ter ficado atraída pelo Capitão América. Esse é um ponto que lá na frente vai fazer uma certa diferença, né? Então o Capitão América busca resgatar o menino, busca resgatar o menino porque ele considera esse menino como se fosse filho dele, né? Só que lá, esse garoto, ele vai sendo criado, ele vai sendo tendo a sua mente transformada, ele vai sofrendo uma espécie de lavagem cerebral, onde ele é convencido de que o Capitão América usa crianças como ele para propósitos malignos, né? E aí colocam imagens de outros, né? De, de outras crianças que ele já teria tido como aliados, né? Como o Nômade, por exemplo, né? Que ele foi aliado, como o Buck, né? Lá na Segunda Guerra. E o menino vai vendo isso aí e vai acreditando, né? Porque ele vai sendo massivamente assim massacrado a mente dele com essas informações, até que ele realmente acredita que o Capitão América não salvou a vida dele, mas pelo contrário, sequestrou e privou ele de ter uma vida com o pai dele, né? Aqui nós temos aqui o Capitão América já invadindo, né, o espaço do Zola, né? Tendo uma conversa com a Azevish, mas aqui né, ela zomba dele porque ela sabe que o menino já está com a mente completamente dominada, né? E é isso que acontece, né? De acordo com você vai vendo aqui o quadrinho, o Capitão América ele vai avançando até que em determinado momento ele vai ter novamente um novo confronto com a Azevish. E é nesse confronto aqui que a Azevish vai mudar de lado, né? Ela vai então perceber, né, que aquilo que ela faz, né, que tudo aquilo que ela está fazendo é errado, que o Capitão América consegue convencer ela, e ela então passa a tentar salvar os Prox, aqueles, ou pelo menos os últimos deles que restaram, né? Desses proxies aí, e passa a ajudar o Capitão América no sentido de resgatar o Ian e no sentido deles voltarem para casa, voltarem para a Terra, né? Para a dimensão deles correta. Nisso, aquele palácio do Zola, na verdade, se revela uma estação de combate, onde, tá vendo, é uma nave que se levanta completamente, cheia de desmorfos, porque a intenção de Zola é usar essa estação de combate para invadir a Terra e transformar todos nós, seres humanos, em, em Zolas, né? Pessoas que vão ser infectadas com o vírus dele. Todos nós teremos a consciência de Zola e seremos seus escravos, seremos dominados por ele. É uma raça de Zolas, né? E aqui nós vamos ter o confronto, né, entre o Capitão América e o Ian. Exatamente, o Ian aqui que está todo, né, com a sua mente deturpada, né? Então ele vai confrontar o Capitão América, aquele que ele chamava de pai, né? Agora ele chama de traidor, de inimigo, de assassino, de sequestrador. E nós vamos ter então esse combate entre os dois. E o Capitão América, em determinado momento, ele está quase convencendo o menino, né? De que ele está errado, de que ele teve a sua mente, né, deturpada. E é quando a Sharon Carter chega, né, e dá um tiro no garoto. E o garoto cai dentro de um lago, né, meio escaldante ali. Então o capitão percebe que ele perdeu o filho dele, né, mas que ainda pode recuperar alguém, que seria a Azevish, né? Nisso você vai vendo, que você está percebendo, mas ficam cenas do futuro, não, cenas do presente, cenas do passado, de lembranças do Steve Rogers o tempo todo, né?
E é revelado para ele que ele ficou ali, né, você viu que passaram-se 11 anos, 12 anos, né, ali dentro, mas para Sharon Carter, o Steve Rogers estaria ali somente há 30 minutos, mas para o Steve Rogers está ali há mais de uma década. Né? Então ela fala que isso não é possível, que a mente dele foi afetada de alguma forma, né? E ela então começa a ajudar o Steve Rogers a sair dali, a tentar encontrar, na verdade, a Azevish, que está lutando com o pai agora, né? Contra o pai agora, porque entende que o pai é um tirano, que o pai é um assassino. Só que em determinado momento o pai dela acaba morrendo, o Zola morre, né? Entre aspas, né? Ele acaba morrendo porque a gente já percebeu que desde lá da Segunda Guerra, se esse Zola não morreu, nem agora que ele vai morrer. Mas enfim, aqui no quadrinho fica parecendo que ele teria morrido e ela acaba se culpando por isso, porque na verdade ela queria derrotar o pai, mas não queria que ele morresse, né? Então ela começa a proteger a estação de combate para que os planos do pai sejam concretizados, a invasão da Terra seja concretizada. Só que o Steve Rogers, o Capitão América, junto com a Sharon, conseguem novamente convencer ela de que, que não é para que ela permita que a Terra seja invadida, porque vai acontecer mais uma chacina, porque os desmorfos são criaturas que só pensam em matar, destruir, né? Então ela realmente compreende novamente o perigo que a Terra está correndo, o erro que ela vai cometer, e então volta a ajudar o Capitão América, e aí que surge novamente o Zola, né? Novamente, né? Porque o Zola, na verdade, aqui, ele não é mais um humano, ele não é mais uma pessoa, ele se tornou como lá no filme, né? Como se ele fosse um programa que tem todos os traços mentais do antigo ser humano Zola, né? Então ele reaparece aqui de outra forma, né? Nessa forma gigantesca, onde eles têm que lutar. E a Sharon Carter então vai cometer o sacrifício, né? De explodir uma bomba para acabar com tudo, permitindo que o Capitão América, o Steve Rogers e a Azevish eles fujam. E eles então conseguem voltar, né? Para a Terra. Ela, no caso, nunca foi para lá, mas ela acaba chegando lá na Terra. E aí fica, né? Porque essa parte aqui do Steve Rogers, da Azevish, ela para aqui. Então, na verdade, nós temos aqui a Azevish chegando aqui na Terra, em um lugar totalmente desconhecido para ela, apenas na companhia do Steve Rogers, que seria a única pessoa que ela conheceria aqui, alguém que ela teria lá atrás já confessado uma atração, né? Teria confessado estar apaixonada de certa forma. Então o quadrinho deixa aqui para a história deles abruptamente, né? E a gente fica na dúvida, como é que vai ser agora os dois, né? Será que ela vai realmente se adaptar aqui à Terra? Será que os dois vão ter algum romance, já que a Sharon Carter morreu, né? E fica essa moça, né, a Azevish aqui, filha do Zola, né, apaixonada por ele. Será que eles teriam um romance? Enfim, não vamos saber porque a história acaba aqui. E pelo que eu sei até agora, essa história não teve uma continuação, né? Ela não teve uma. Ela não andou para frente, ela simplesmente morreu aqui. Então fica essa dúvida, né? E eu gostaria que tivesse uma história para frente, que tivesse esse desfecho, né? Para a gente saber o que aconteceu com ela, o que aconteceu com ele, se os dois realmente, né, tiveram algum romance, né, se a Sharon Carter realmente teria morrido ou não. Mas enfim, fica como se fosse uma história paralela, né? Fica como se fosse uma história aqui fora da cronologia. Enfim, aí o quadrinho termina, na verdade, voltando para a dimensão Zola, revelando que existe uma resistência ali, né, que os desmorfos estão sendo mortos pelos proxies e que os proxies estão sendo liderados por uma figura, uma figura inspirada em alguém lá do passado, que seria o Capitão América, né? Então revela aqui um rapaz que nos faz lembrar muito do Ian, né? Que era o menino filho do Zola. Nós temos aqui ele vestido com uma roupa, com uma estrela no peito, um escudo, que era um dos escudos, não é o escudo do Capitão América, mas um dos escudos que um dos desmorfos que tinha um pouco do sangue do Capitão América, eles usavam isso, né? O Zola chamava ele
né, de desmorfos especiais, assim, de uma certa forma, porque tinha um pouco mais de poder, por conta de ter um pouco do sangue do Capitão América. E ele é chamado aqui de que ele seria um nômade, fazendo homenagem também ao personagem Nômade, que um dia o Steve Rogers já foi também, né? Esse personagem Nômade lá no passado. Você que conhece a história do Capitão América sabe que isso aconteceu. Temos aqui algumas capas, né, alternativas, muito bonitas, né? Uma seção de capas aqui. Vários artistas, né? Muito bem feitas as capas, muito bonitas mesmo, muito belas. Alguns esboços também, né, do John Romita, e você vai vendo aqui, né, que vai sendo acabado. O arte finalista, nós temos aqui o Klaus Jason, né, nessa arte aqui. Isso aí, a gente vai vendo alguns esboços com a arte final. E vamos aqui vendo algumas capas, né, desse Capitão América na dimensão Z. Mais esboços aqui do John Romita. E aqui é um diálogo aqui, né, que nós já lemos. Na verdade, esse diálogo aqui, eles são diálogos que já aconteceram no quadrinho. É mais para encher mesmo, né, para colocar mais folha, né, para o quadrinho ficar com mais folha e você ter que acabar pagando mais. Tem gente que gosta, mas sinceramente tem certas coisas que eu acho extremamente desnecessárias, né? É só mesmo preencher e o quadrinho acabar ficando mais caro. Mas enfim, Capitão América, Náufrago na Dimensão Z é uma história realmente assim que dá para divertir, né? É uma história corrida, meio corrida, meio complexa, mas que você vai lendo e você vai se divertindo com ela. Então, se eu perguntar para mim se eu recomendo essa história do Capitão América, recomendo. Tem as minhas ressalvas, né? Como eu disse, é uma história corrida, é uma história que fica mal explicado o seu fim, a gente fica querendo ver mais, né? E a gente não tem esse mais. Mas enquanto a história dura aqui, é uma história realmente que diverte a gente. Então é isso aí. Capitão América, Náufrago na Dimensão Z, foi o vídeo para vocês agora, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, obrigado por assistirem e quem quiser me siga lá no Instagram, também chamado Quadrinho por Dentro. Um grande abraço, fiquem com Deus.